Olá, crianças, tudo bom? Então, estamos aqui de novo, né, para mais uma videoaula, onde hoje começaremos um conteúdo novo, ok? Esse conteúdo é do capítulo 2, né, do nosso livro, página 44, que traz como enunciado polinômios, ok? Só que esse conteúdo vai ser dividido em duas partes. Tem a primeira que é os monômios e depois a gente vai trabalhar com os polinômios, ok? Então primeiro vamos fazer aí todas as operações possíveis com os monômios para logo em seguida dar sequência aí com os polinômios, ok? Então, para a gente ter aí uma noção, um breve entendimento do que seria um polinômio, um monômio, no caso, que é o que vamos começar, que logo em seguida vai virar um polinômio, nós vamos falar aí do termo básico, do geral, o que ele significa. Então, vamos lá. Um monômio, como vocês podem ver, é um número, ok? É um número ou uma expressão algébrica. Lembra, já fizemos aí várias expressões algébricas em deveres anteriores, formado pelo produto. Produto é o quê? Multiplicação, né? Produto de um número por uma ou mais variáveis. Lembra lá? As variáveis são quem? São as letras, né? Então, os monômios são uma combinação, né, digamos assim, do produto de um número com uma ou mais variáveis. E essas variáveis, elas têm expoentes, né, aquele númerozinho de cima, que deve ser um número natural, ok? Então lembra, então um monômio é a combinação, um produto de um número com uma ou mais variável que, por sua vez, tem expoentes que devem ser números naturais, ok? Os monômios também podem ser chamados de termo algébrico. Isso é só uma questão de nomenclatura, ok? Ele pode ser chamado de termo algébrico ou de apenas termos, ok? Tranquilão? Então, os monômios são combinações de números com letras e essas letras elas possuem expoentes e esses expoentes devem ser números naturais, ok? Se for números inteiros negativo, não vai ser um monômio, vai ser uma outra coisa, menos monômio, ok? Tranquilão? Então vamos lá, vamos agora aqui dar um exemplo, né, no caso, alguns exemplos de monômios, ok? Opa, isso aqui era para ser dois pontinhos, ok? Então vamos lá, calma, pegar uma canetinha aqui. Então vamos lá, exemplos. Um exemplo simples de um monômio, 1x. Olha, percebe se isso aqui segue a regra? Segue, ó. Monômio, um número. Aqui, ó, minha parte de número. Ok? E letra. E os dois juntos estão multiplicando, lembra? Se não tem sinal de mais nem de menos, é porque eles estão multiplicando, ok? Então eu posso dizer que 1x é um monômio, ok? Outro exemplo, vamos pensar aqui, 2x ao quadrado. Olha, eu tenho um número, eu tenho uma variável, que é uma letra, e eu tenho um expoente 2. Aí você, professor, mas no 1x não tinha expoente. Tinha sim. Sempre que eu não tenho nada, eu considero como expoente 1, ok? Então, o meu 1x seria 1x elevado a 1, ok? O meu 2x ao quadrado seria expoente 2, ok? Outro exemplo aqui de outro monômio, sei lá, menos 2 terços de x, y, z. Opa, temos aqui três variáveis, né, e uma fração. Aí, ó, a única restrição minha era o quê? Era que o meu expoente, ele tem que ser natural. O meu número não. O meu valor numérico, o meu número desse monômio, ele pode ser uma fração sem problema, pode ser um número negativo sem problemas, ok? Então aqui eu tenho, ó, vou marcar aqui de amarelinho no meu marca-texto, ó. Esse carinha eu tenho o número, eu tenho as variáveis, mas aí tem três variáveis, não tem problema, desde que elas não sejam separadas por sinais de mais ou de menos, no caso adição ou subtração. Se não tiver esse sinal, ainda assim é um monômio, ok? Como não seria monômio aqui? Exemplo aqui, só para vocês
tem uma noção, se fosse menos 2 terços de x mais, sei lá, y, ó, mais y, aí, nesse caso aqui, tinha um sinal de mais. Opa, marquei com a caneta errada, né? Então, nesse caso aqui, ó, tinha um sinal de mais. Aí não seria monômio, ok? Seria outra coisa que vamos aprender mais à frente. Mas, se eles estiverem sem sinais de operação ou com pontinhos, beleza, normal, ok? Tranquilo? Quer mais algum exemplo de monômio? Vamos lá para mais um último exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta azul. Sei lá, menos 5x ao quadrado AB elevado ao cubo. Ok? Então, ó, vou botar aqui a letra Y também. Então, olha, eu tenho 5 negativo, que é a minha parte numérica, e eu tenho aqui x ao quadrado, a, b elevado ao cubo e y, que são o meu parte literal, né? As minhas variáveis, ok? Tranquilo? Então, esse foi os exemplos de monômio, ok? Só obedecer a regra, número e letra multiplicando, ok? Eu já falei isso em um vídeo anterior, lá no começo, quando nós demos início à expressão algébrica, mas os monômios, eles são divididos em duas partes, né? Vamos pegar aqui, ó, esse 1x aqui, ó, 1x, 1x elevado a 1, que eu vou botar o expoente. Aqui nós temos o número e a letra. Esses dois carinhas, eles têm nomes específicos, ok? Então, esse carinha aqui, ó, esse número, nós chamamos ele de coeficiente, ok? Coeficiente numérico ou só coeficiente, ok? Então, ó, aqui seria o coeficiente, ok? Então, ele seria o coeficiente. O meu carinha aqui, ó, essa minha letra, ok? Essa minha letra aqui, nós vamos marcar de outra cor aqui, que é para vocês não confundirem, para tentar dar uma... O preto já tem, né? Pegar um pretinho aqui. Esse meu número, nós damos o nome a ele de parte literal. Só se lembrar de português, né? Literatura, letras. Ok? Então, esse carinha aqui é a minha parte literal. Ok? Tranquilo? Então, essas são as duas nomenclaturas que atribuímos aí para os nossos monômios, ok? Aqui, ó, esse carinha aqui, quem seria? Seria o meu coeficiente, ok? E esses três carinhas aqui, os três são a minha parte literal, ok? Tranquilo? Opa, marquei no lugar errado. Tranquilão, tranquilão? Então lembra, sempre em um monômio eu tenho um coeficiente, que é os números, e eu tenho a parte literal, que são as letras, ok? Tranquilo, tranquilo? Belezinha, belezinha? Então vamos lá. Então vamos aqui partir para nossa segunda. Então lembra, ó, só para recapitular aqui. Então, monômio, combinação de letras com números, sempre separada por um sinal de vezes, que pode ou não ter o pontinho aqui, entendeu? Pode ou não, não é necessário ter o pontinho, ok? Tranquilo? Esse monômio aqui, ele pode vir acompanhado de letras, uma ou mais letras, que são chamadas de variáveis, ok? Não tem limite para as variáveis, desde que não seja separada por nenhum sinal de mais nem de menos, nenhuma adição nem subtração. E ele também pode vir sozinho, ok? Vou botar aqui, eu não coloquei nenhum coeficiente sozinho aqui, ó. Vamos botar aqui esse carinha aqui, ó. O exemplo aqui de um polinômio aqui, 2. 2 é um monômio, ok? Ele tem parte literal? Não. Ele só tem a parte numérica, ok? Tranquilo? Belezinha? Beleza? Vamos lá então.
Continuando aqui. Beleza? Agora vamos falar aqui de monômios. Monômios semelhantes. Ok? Então, ó, bem subjuntivo, né? Bem simples. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de monômios, que são esses carinhas aqui, letras e números separados por sinal de vezes, ou somente o número sozinho, né? Ou só a letra sozinho também, é x. Então, aqui, esses carinhas. E semelhante, o que significa semelhante? Semelhantes, eu dou a ideia de igualdade, né? Então, quando eu tenho monômios iguais. E o que define se um monômio é ou não igual a outro monômio? A sua parte literal, ok? A sua parte literal é o que define se esse monômio é ou não semelhante um ao outro. Exemplo, 2x e 3x são monômios semelhantes. Por quê? Porque a parte literal deles no caso, o x, ok? Outro exemplo de monômio semelhante, sei lá, 5x ao quadrado y e, sei lá, menos 3x ao quadrado y. Esses dois carinhas são semelhantes? São. Se eu tivesse aqui um outro 8x ao quadrado y, esse carinha também seria semelhante? Sim, seria semelhante. Por quê? Porque a parte literal dele, as letras, elas são iguais, ok? Aí eu te pergunto, e o monômio 2xyz e o monômio 5xzy? Esses dois carinhas são semelhantes? Vou botar um outro aqui para facilitar um pouquinho mais para vocês. 6zYx. Esses três carinhas são ou não semelhantes? Tempo, pergunta, pensa. Isso acertou quem disse que são. Eles são semelhantes. Por quê? Porque aqui no caso, por mais que as letras estejam em ordens diferentes, aqui é x, y, z, aqui é z, é x, z, y, aqui é z, y, x, por mais que elas estão em ordens diferentes, ainda assim são as mesmas letras, ok? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado final, ok? Então, mesmo que as letras estiverem em ordens diferentes, esses carinhas ainda assim serão semelhantes uns aos outros, ok? Tranquilo? Só não serão semelhantes se caso um tiver o expoente e o outro não, ok? Se um tem uma letra e o outro não tem essa letra, se fosse no caso aqui, vou dar um exemplo de não semelhantes, ok? Não semelhantes. Ok? Vou dar um exemplo aqui de não semelhantes, carinhas aqui embaixo, ó. Exemplo de não semelhantes. 2xy e 2x. Ok? Ó, esse carinha tem o y. Ok? Esse carinha tem o y. E esse carinha não tem o y. Então, eles não são semelhantes. Ok? Vou até marcar aqui para vocês entenderem que é daqui para baixo. Ok? Então, ó. Esse carinha não são. Esse outro carinha aqui, ó, vamos botar aqui 3xy e 3yx ao quadrado. Ok? Olha, repara. Esse carinha aqui tem a mesma parte numérica, mas as letras são diferentes. Então, eles não são semelhantes, ok? Mesmo que os números sejam o mesmo, eles ainda assim não são. Por quê? Esse carinha aqui tem o quadrado. Esse daqui não tem. Tranquilão? Então aí foi a nossa semelhança
de monômios, né? No caso, monômios semelhantes. Então, eles são semelhantes quando a parte numérica são iguais, né? Mesmo que elas estejam em ordem, mesmo que elas estejam em ordens diferentes, ok? Se tiver tudo igualzinho, expoente, letras, belezinha, são semelhantes, ok? Então, não são semelhantes quando uma tiver letra e a outra não, ou uma tiver expoente e a outra não. Se tiver alguma coisa na parte literal ali que não for igual, eles não são semelhantes, ok? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso terceiro e último tópico, que é o quê? Que é a parte onde vamos falar do grau desse monômio, ok? Então, deixa eu escrever aqui o grau, ok, de um monômio. Ok? Grau de um monômio. Como que medimos o grau de um monômio? Bem simples. É só reparar no expoente desse cara. Ok? Exemplo aqui, ó. Vamos partir aqui para o exemplo. Se eu tenho aqui, pegar um lápis preto aqui, ó. 2x ao quadrado. Ok? Aqui, 2x ao quadrado, eu tenho o que aqui? Eu tenho a minha parte literal. Vamos separar esse carinha aqui por partes, ok? Então, vou botar aqui, ó, parte literal, ok? Coeficiente, ok? E grau, ok? Grau desse monômio, ok? Tranquilão? Deixa eu fazer aqui. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Aqui, ó, parte literal, coeficiente e grau. Já vimos lá aí mais para cima do vídeo, né? Que a parte literal são as letras, ok? Então aqui no caso é... Opa, fazer de outra cor aqui. X ao quadrado, ok? E o coeficiente numérico são os números. No caso aqui, 2. E agora, o grau é esse carinha aqui de cima, ok? É o expoente. Então, qual é o grau desse monômio? 2. Tranquilão? Belezinha, belezinha. Então, deixa esse aqui como exemplo. E vamos aqui para outros exemplos. Sei lá, 25x ao cubo. Qual é o grau desse carinha? O grau dele é 3. Muito bem. Então, qual é o grau? Grau 3. Ok? Belezinha, belezinha. Tranquilo? Vamos aqui para outro exemplo. Sei lá, 10x, beleza. Aqui, vamos nesse para pensar no próximo. 10x, qual é o grau? O grau é 1. Lembra que eu falei com vocês no início do vídeo? Se eu não tenho nada, eu posso considerar como 1. Então, aqui o grau... Opa! Aqui o grau é igual a 1. Aqui o grau é igual a 3. Agora aqui, se eu tivesse aqui exemplo, menos 3 sobre 2x ao quadrado YA. Opa, nós temos aí 3 letras e uma tem expoente, 2 tá sem nada em cima. Então a gente pensa o seguinte, ó, quando não tem nada em cima, eu considero que tem 1. Isso, então considero 1 aqui. E aqui que vem a questão. Quando eu tenho mais de uma letra, mais de uma parte numérica, para me definir o grau desse monômio, eu preciso somar todos os índices, ok? Então aqui no caso o grau, esse grau aqui, será o quê? 2 mais 1 mais 1. No caso aqui, ó, deixa eu marcar com marca-texto, ó, 2 mais 1 mais 1.
ok? Então, o grau desse monômio é 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4. Então, esse monômio tem grau 4. Ok, crianças? Tranquilão, tranquilão? Belezinha? Então, fica aí a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso necessário, volta o vídeo, veja de novo. Qualquer dúvida, chama lá no chat, chama lá no WhatsApp, vai na plataforma, deixa lá o recadinho, que assim que possível eu tô respondendo aí para vocês, ok? Nosso último apanhado geral aí, ó. Então, ó, monômios é a combinação de letra com números, ok? Esses números são separados por, pela multiplicação, né? Sinal de vezes, que pode ou não ter o pontinho, ok? Esse monômio pode vir em forma de número sozinho ou letras sozinhos, ok? Ou uma combinação dos dois termos, ok? Esse monômio tem os números sendo os coeficientes e as letras sendo a parte literal, ok? Os monômios semelhantes são aqueles carinhas que têm a mesma parte numérica, tanto na sua letra como nos seus expoentes, ok? Mesmo que essas letras estejam em ordens trocadas, ok? Ela vai ter o mesmo grau, mesmo semelhantes, vão ser semelhantes, né? Desculpa. Então, mesmo que elas estejam em ordem trocada, elas serão semelhantes. Esses monômios não serão semelhantes quando tiverem faltando letra de um em relação ao outro ou faltando expoente um com relação ao outro, ok? O grau desse monômio é medido pelo seu índice. Quando ele está sozinho, é o índice ali define o seu grau. Quando ele está com mais de uma variável, o que define o seu grau é a soma das três ou mais variáveis, né? No caso, nosso último exemplo aí tinha três variáveis, um com índice 2, outra com índice 1 e outra com índice 1. 2 com mais 1 com mais 1. Se fosse duas de índice 2, aí seria 2 mais 2 e assim sucessivamente, ok? Então, tomara que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.